Om Sadashiva Samarabham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryampam Ande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Gocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento de James Swartz. No último encontro, a gente estava nesse tópico aqui, que é o finalzinho da página 2 do PDF, O Amor Desimpedido é Impessoal. E eu parei aqui no final do terceiro parágrafo. Então, eu vou ler a partir do segundo parágrafo. Esse aqui começa aqui, ó. Porque faz com que o amor flua para alguns objetos, se não para outros. O amor pessoal, o amor condicional, porque está condicionado por objetos, é um obstáculo que impede o fluxo espontâneo de amor para todos os objetos, ou seja, pessoas, eventos, atividades, etc. Ou seja, o amor condicional ele vai aplicar um filtro seletivo no amor ilimitado que você é. Né? Devido às vássanas vinculativas, a sua atenção vai ficar polarizada entre medos e desejos. E você vai dar realmente uma preferência vinculante, né, aos objetos que são atraentes. E vai dar uma preferência vinculante a evitar a atenção em objetos que não lhe interessam. Por isso que ele está querendo dizer que o amor pessoal ele é um obstáculo que impede o fluxo espontâneo de você para todos os objetos, ou seja, impede uma generosidade da atenção. Né? Então, nesse caso, não é aquilo que se fala nas escrituras, né? E o amor incondicional, ele é um amor aberto, ele é um amor receptivo, acomodativo a qualquer situação, mesmo que ela não seja de agrado, né? Você tem aí vássanas de preferência. Mesmo que não seja de agrado, você realmente presta atenção e se integra naquela situação, de algum modo e por algum motivo, né? Aí ele continua conversando aqui com essa mulher que está escrevendo para ele. Eu não sei exatamente como a sua mente concebe esse amor incondicional. De alguma forma, a sua ideia de como eu deveria me comportar como seu benfeitor espiritual foi posta em questão pelo meu casamento. E isso deixou você com raiva, né? Ela não esperava que um benfeitor, né, um guru, um orientador espiritual, fosse se casar. Bem, como sempre, em qualquer dessas interações, né, das vássanas vinculativas com o campo dármico, a gente realmente não encontra razões para isso, a não ser do ponto de vista pessoal da pessoa ou do grupo ao qual ela pertence. No entanto, é muito comum nos meios espirituais as pessoas confundirem o renunciante com o Gnani. Tá? Muito embora muitos Gnanis sejam renunciantes, e muito embora infinitos renunciantes não tenham nada de Gnani. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está aplicando uma vássana vinculativa. Por que eu sei que é vinculativa? Porque acabou representando um desejo obstruído para ela, um desejo de que o seu professor espiritual não se comportasse dessa forma, esposando uma mulher, né, e passando a ter uma vida para lá longe do que seria uma vida de renúncia celibatária, como é concebida pelo meio espiritual, né? E essas vidas concebidas pelo meio espiritual, elas lidam com objetos sutis. Que objetos sutis são esses? As relações, o modo como elas são encetadas, como elas são desenvolvidas, mas são objetos também. É por isso que, às vezes, no Vedanta, a gente vê alguns professores tratando isso de materialismo sutil, né? O vínculo
com os ideais espiritualistas, ele configura o materialismo sutil. Por quê? Porque eu estou reforçando meu vínculo com ideias, com conceitos que eu tenho em relação a esse meio espiritual, né? Então, aqui, ele falou uma coisa que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Raiva e amor condicionado por um desgosto. Krishna diz no Bhagavad Gita, no Bhagavad Gita, que a raiva sobrevém quando um desejo sofre uma obstrução, né? Amor condicionado, ele é um desejo, ele se manifesta como desejo. Por quê? Porque ele é seletivo, né? E essa raiva ela ocorre quando esse desejo ele é bloqueado. Nesse caso, foi bloqueado por uma ocorrência, né, no campo dármico que contrariava essa vássana dessa mulher que escreveu ao James. Por isso que ele escreveu: essa raiva ela é amor condicionado por um desgosto. Ou seja, essa raiva está indicando para essa pessoa que ela tem uma vássana vinculativa, né? É uma vássana rajásica e é uma vássana impeditiva em relação ao verdadeiro florescimento dela no campo dármico como amor incondicional. Ela continua estando seletiva. Então, no caso de um investigador, aí, ao ele ouvir isso de um professor, ele vai começar a investigar isso, né, de várias formas, e vai propor a coisa contrária, né? Qual é a coisa contrária aqui? Por que eu tenho esse desejo se eu sou ilimitado, se eu sou completo? Né? Você começa a mudar a sua visão. Se isso não basta, que seria você fazer um nididhyasana, seria você discernir o que é absolutamente real da realidade relativa. Então, nessa hora, pode ser interessante a pessoa investigar a importância dela dar valor para não se comparar, para evitar as comparações, para evitar as projeções em cima dos outros, né? Nesse caso, ela teria que tomar os movimentos de raiva e frustração como algo vindo dela e não direcionar para um outro objeto, que nesse caso aí seria o Gnani, seria o professor espiritual, né? Então, isso seria uma pista para que o investigador fosse atrás dessa vássana vinculativa e fosse tratar isso, ou no Nididhyasana, ou mudando radicalmente o modo dela enxergar o que é, na verdade, espiritualidade, né? De modo que ela possa ver que ela está se prendendo com muita fúria, digamos assim, a um objeto sutil, que seria o modo, né? É o modo que ela concebe como um Gnani tem que se comportar. É muito difícil a gente saber como um Gnani pode se comportar, porque na maior parte das vezes, quando a gente entra nesse juízo, a gente está numa zona nebulosa, né? A gente não compreende muito bem o que é Dharma e Adharma. Então fica um pouco difícil da gente avaliar isso, né? No Mahabharata existem mortes extremamente duvidosas causadas pelos Pandavas, né, aos Kurunas, aos chefes Kurunas. Todas as mortes ali foram mortes dharmicamente, no mínimo, questionáveis. Se for analisar friamente, é como se Krishna estivesse franqueando o uso do adharma para que pessoas adármicas fossem mortas, né? Então, nessa hora, fica estranho você realmente conseguir enquadrar o Gnani, né? Então, por um ato de um Gnani, será que eu consigo saber com certeza que aquilo ali é adármico? É questionável. O que é interessante é que o investigador se abstenha disso, porque isso vai colocar ele no emaranhado de conceituações que muitas vezes ele não tem como lidar, e ele vê o que lhe interessa. O que lhe interessa? O que lhe interessa é por que é que essa situação está lhe causando raiva. Se, no fundo, esse estudante sabe que ele é a consciência ilimitada. É por quê? Por que está causando isso? Pode ser que seja uma posição que não agradasse a essa estudante, né? Puxa, lá está o meu professor aí se metendo com mulher de novo, um casamento, que coisa esquisita, tudo. Mas ela poderia não dar tanta importância a isso. Ela tanto deu que ficou com muita raiva. Então, é uma pista que o professor está dando para ela.
Vamos ver aqui como é que a coisa vai sendo desenvolvida pelo James, porque essa carta dele para ela está muito boa. Ele vai falar uma coisa aqui que é muito importante. Como a gente aqui sabe, muitas vezes o autoconhecimento ele vem antes ou bem antes, muitas vezes, de da anulação das vacinas vinculativas. Entretanto, olha o que ocorre, que é uma coisa que a gente já comentou aqui, não só nesses encontros relativos a esse livro, mas a outros. Olha que coisa interessante ele vai dizer. O autoconhecimento é tal, né, ele é uma luz tão poderosa, que se você não esclarecer as coisas que se encontram inconscientes antes de realizar quem você é, né, se você não anula as vacinas vinculativas, isso será esclarecido mais tarde, quando o autoconhecimento vier diretamente. Tá? Quando o autoconhecimento vem diretamente, enxergar essas vacinas é muito mais fácil. E conviver com elas passa a ser um desconforto muito grande para o investigador, porque ele sabe que aquilo não é real, muito embora esteja ainda agarrando ele. Não há como vacinas impeditivas, as vacinas vinculativas, suportarem a luz da verdade. Pode levar um bom tempo até que os impedimentos vejam a luz do dia. Mas, por fim, algum evento vai expor esses impedimentos. Então, aqui também aparece outro aspecto importante. É que o indivíduo ele investiga mesmo quando o evento que está denunciando esses impedimentos está ocorrendo. Por que que isso acontece? Vamos supor que você investigue depois. Dá para investigar depois? Dá, mas o que pode ocorrer? Você pode criar uma interpretação sobre o que ocorreu, e nesse caso você estaria editando as suas impressões. É por isso que o Nididhyasana ele é descrito como meditação vedântica. Por quê? Porque você traz isso para o que está ocorrendo. Né? Na hora que o evento está ocorrendo, você tem o mapa geral. Você tem o evento ocorrendo e a sua interpretação que está ocorrendo na hora, sem que você edite isso depois. Ou piore a interpretação ou releve a interpretação. Por isso a importância do Nididhyasana, é você estar sempre aberto e estar sempre em investigação. Você pode conscientemente expô-los, perguntando por que você se sente assim quando sentimentos desconfortáveis surgem. Você pode ter que abrir caminho por um labirinto de racionalizações, mas no final você sempre volta ao mesmo tempo. Se você for honesta, você vai concluir sempre a mesma coisa. Sinto-me assim porque não me amo adequadamente. Olha a sequência de raciocínio. Dizer que eu me sinto assim porque eu não me amo adequadamente já é um grande trunfo para o investigador, porque ele para de procurar justificativos no campo dármico para determinado sentimento que ele tem. Aí a investigação continua. E por que eu não me amo corretamente? Eu não me amo corretamente porque eu não me sinto digna de amor. E por que eu não me sinto digna de amor? Porque eu tenho uma ideia errada do amor, não em si, mas sim a ideia errada de quem eu sou. Eu acho que eu não sou merecedora de amor. Mas isso é um absurdo. Você é merecedora de amor porque a sua natureza é amor. Né? Aí o que o James fez aqui? Ele, ao invés dele ficar tentando explicar por que ocorre esse sentimento com base nas flutuações do campo dármico, ele conduz a pessoa diretamente ao problema principal. Você se sente assim porque você ainda não está firme em relação ao conhecimento que você obteve de si mesmo. É isso que ele está querendo dizer. E qual é o conhecimento que ela teve de si mesma? Ela é consciência, sem ação, eterna, ilimitada, plena, nada lhe falta. Né? Isso não está firme imediato nessa pessoa. Né? Então, o James ele evita as discussões, as nuances no campo dármico, e sempre que ele pode, ele remete a pessoa para o seguinte: você está firme naquilo que você é? Né?
Isso é um recurso muito usado por todo professor que eu vejo. Por que que o professor faz isso? Para ele evitar isso aqui, ó, para evitar que ter que abrir um caminho, como ele botou aqui, por um labirinto de racionalizações, que no fundo você vai ter que questionar suas posições, né? Se você puder, de cara, remeter isso à sua própria autoignorância ou à sua própria falta de firmeza na realização de quem você é e que já está claro para você, então você poupa muita coisa, né? Poupa bastante coisa. Há modos de lidar com isso. Uma pessoa que já sabe quem é, ao ela lidar com isso, tendo isso em mente, essa vacina vinculativa, de que esse amor aí não está bem representado, não está bem aceito em última análise, porque ela não está firme no conhecimento dela, ela pode muito bem pegar uma escritura de apontamento direto, como a Ashtavakra Gita, que não é nem considerado um livro primordial do Vedanta. Ela pode ficar lá lendo coisas sobre ela, né? Porque o Ashtavakra Gita é isso, ele fala sobre você, né? Para ela reparar que ela tem que voltar para ela e deixar o campo dármico com as flutuações do campo dármico, para que ela não fique se sentindo culpa, não fique se perturbando com flutuações. Isso é muito usado. Se você recorre a uma escritura dessa, que fala exclusivamente de Satya, no momento desse, do que você é, e você sabe o que você está fazendo, uma escritura dessa pode ser extremamente útil, né? Então, olha como tem recursos para lidar com isso. Nesse caso aqui, a investigação vedântica, o Nididhyasana, ele dribla, né? Ele dribla a rasteira que o campo dármico está tentando dar nele, né? É um recurso muito interessante. Depois de um tempo, ele fica bem fácil de fazer. Mesmo que você não saia dessa espiral, desse labirinto do campo dármico naquela hora, você tem a seu favor uma enorme vantagem. Você sabe que aquilo é relativo. Não é tão real quanto você é, como gostava de dizer o Dayananda, né? Não tem a realidade que você tem. Então, o que acontece? Você passa de bom grado, porém naturalmente mal-humorado por aquela situação. Como se você conseguisse se ver no seu mau humor, sem estar muito interessado em resolver esse mau humor, sabendo que você não é nada daquilo. A mente do investigador ela começa a trabalhar simultaneamente em dois pontos, né? Ela sabe o que está ocorrendo em termos de impressão, sensorialidade, e ao mesmo tempo ela sabe avaliar que aquilo que está ocorrendo não tem a realidade que ela tem. Muito pelo contrário, aquilo só está ocorrendo nela porque ela dá a realidade dela para essas impressões relativas. Né? Com o tempo, isso fica um hábito e resolve, viu? Vai resolvendo. A pessoa vai resolvendo assim, né? Mas é preciso determinação e, como ele botou aqui, honestidade, né? Se você for honesto, se você flutua, é porque naquela hora o conhecimento, eu sou consciência ilimitado, eu sou ser, existência, aquilo que dá luz a tudo, eu sou a luz do mundo, não está realmente claro, utilizável naquele momento. Então, demanda aí uma investigação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente falou aqui nesses Rapidamente, parágrafos? eu acho que é oportuno você falar, traçar a distinção rapidamente entre autoconhecimento e autorrealização, que é o moksha, né? Sim. Porque, principalmente para quem está começando, pode confundir autoconhecimento. Mas a pessoa não é, eu tenho autoconhecimento. É uma coisa Uhum. distinta, né? Que cabe bem É, o que está acontecendo aí. Ela tem, pelo jeito, ela tem o autoconhecimento, mas não tem a autorrealização, né? O moksha. isso. Então, acho que é importante deixar isso bem claro, isso daí, que a pessoa pode confundir, né? Isso daí. É, Que seja. bem lembrado. A pessoa liberada, moksha, ou autorrealizada, ela necessariamente tem autoconhecimento. Necessariamente. Tá? Agora, a pessoa que tem autoconhecimento, ela sabe que ela é a consciência ilimitada, etc., pode ser que ela não colha os frutos do autoconhecimento enquanto vivendo no campo dármico. Que frutos são esses? Desapego total, não resistência às situações que estão ocorrendo, atitude correta, bem-aventurança, né?
Uma pessoa liberada, com moksha, ela lida de bom grado com todas as situações, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Então, a diferença que o Marcelo está falando é isso. Muitas vezes a pessoa ela tem autoconhecimento, mas ela não consegue usufruir dos melhores frutos do autoconhecimento. O mais conhecido é essa bem-aventurança, esse contentamento, e respectivamente da situação, né? Então, o que que isso mostra? Isso mostra que essa pessoa com autoconhecimento, ela ainda tem vácinas vinculativas que têm que ser investigadas de alguma forma, ou contrabalançadas com alguma prática, né? Práticas devocionais podem ser boas, duais ou não duais, meditação, serviço altruísta, karma yoga. Ela pode usar todos os recursos que o Vedanta tem, né? Então, essa nuance aí, que o Marcelo colocou, ela é bem pertinente. Às vezes você vê uma pessoa que tem autoconhecimento, e tem mesmo, mas ela não está usufruindo daquilo como deveria, né? Então, ela sabe disso, não tem jeito, a pessoa que tem autoconhecimento, ela é confrontada com a própria honestidade dela, e ela vai ter que verificar o que está ocorrendo, né? A investigação continua. E moksha não. E moksha, aquela ideia de que eu sou o fazedor, eu sou o pensador, isso ocorre para mim, eu estou fazendo isso, esse pensamento eu estou pensando, tudo isso acaba, né? A pessoa, na verdade, com moksha, ela é fundamentalmente impessoal. Impessoal. No autoconhecimento, sem autorrealização, sem moksha, ainda existem pendências pessoais. Pode haver, como é o caso dessa mulher, o Marcelo bem notou, que ela esteja aqui com uma pendência, e ela está com uma pendência, né? Ela está com uma pendência ligada a uma concepção mal resolvida dela mesma, com relação a ela mesma, né? Ela está levando essas coisas para o lado pessoal. Então, é bom fazer essa diferença, tá? Moksha significa liberação. Em moksha, fica claro que você não é o agente. Isso é fundamental. Isso fica claríssimo em qualquer situação. Ah, mas eu estou agindo e na visão imediata que eu tenho, a dualidade continua aí. Sim, ela continua aí, tá? Porque o instrumento de experimentação ele te dá uma leitura dual. A intuição é essa, que a dualidade continua. Mas em termos de conhecimento, você sabe que aquilo é apenas um truque de Maia, tá? Desculpa, Ah, Marcelo, sem ainda não, falar. é só a doença da iluminação, ela acho que cabe bem aí nesse. Ela tem autoconhecimento, mas não é autorrealizado, né? Muitas vezes uma pessoa que tem a doença da autoiluminação, né, um ego iluminado, ainda se vê como fazedor, né, como usufrutador, né? Então, não está livre, né? Muitas vezes uma pessoa que um ego iluminado, ele é um cara autorrealizado, é um cara com autoconhecimento, ele sabe que ele é consciência, né? Mas ele está deslizando ainda. O que o Rupert Spira diz, né? E o James também. Você saltou do ônibus da iluminação, do autoconhecimento, você saltou do ônibus de moksha antes do ponto final. Você tem que saltar no ponto final. Você pulou antes. Não, aquele ônibus tem que te levar até o ponto final. Ali você desembarca. Ali você não precisa mais de escritura nem nada, né? É isso mesmo. Muito bom, Marcelo. Eu não Muito entendi. Oi, Luke, Alex. Oi. É, eu não entendi muito bem essa diferença autoconhecimento. Aquilo que se está referindo quando a pessoa tem autoconhecimento. Autoconhecimento está falando algo intelectual? Ou o que é Não, autoconhecimento é isso? não, ela tem autoconhecimento mesmo. Ela sabe o que que ela é, Mas compreendeu? estou falando intelectualmente ou porque veja bem, Não, né? não, ela Eu entendo o sabe. seguinte, né? Não, 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 Uma olha coisa só. é intelectual, outra Não, não, coisa é não, quando você não. saber, para mim é uma questão é já um nididhyasana, né? Ou seja, você já digeriu esse conhecimento, já se interiorizou, já se internalizou, você sabe, como se diz, não é saber um saber intelectual, é uma outra questão, né? Você sente, né? Tudo isso. Então não ficou muito claro para mim esse negócio de autoconhecimento e não sei se como que seria isso. É, Porque se ela sabe, se ela é, realmente digeriu, ela tem um,
ela realmente, como se diz, sente, vive isso, sabe do que ela é, aí não existe não existiria espaço, digamos, como para esse tipo de colocação por parte dela, pelo menos não sei. Por isso eu queria saber esse negócio de auto, que é o que ele está falando de autoconhecimento, né? Não sei. A gente tem que, assim, fazer algumas retificações, né, nessa linha de raciocínio. A primeira é que, quando ocorre moksha, o nididhyasana não é mais necessário. Tá? Uma pessoa com moksha autorrealizada, ela não faz nididhyasana. Ela não está mais separando o que é real ali do que é relativamente real. Então, é uma ferramenta, tá, Henrique? O nididhyasana. Tá? Uma pessoa realmente Ah, autorrealizada, sim, ela isso que eu te espera, falava, que ela espera, já fez espera. Não, Nididhyasana. não, Henrique, Exatamente. espera aqui que eu estou seguindo aqui uma sequência. É importante que ela seja colocada, porque uma coisa é o que nós interpretamos o que as escrituras colocam. A outra é o senso comum dado pelos comentaristas do que essas escrituras querem dizer. Isso segue um raciocínio. Então, tem que ter algumas retificações nisso, isso tem que ficar claro, tá? Nididhyasana, ele é uma prática meditativa mesmo. Tá? O indivíduo vai lá e ele usa o ser do não ser para ele conseguir se separar provisoriamente daquele contexto que está ocorrendo, porque até então ele tem estado embolado com o contexto. Então é um modo de arrumar a casa. Quando a autorrealização vem, não há mais a necessidade de fazer. Quando o moksha vem, a autorrealização, não tem mais necessidade de fazer o nididhyasana. Entretanto, como foi colocado aqui em cima pelo James, olha só como é que ele começa o primeiro parágrafo inteiro da página 3. O autoconhecimento é tal, olha só o que ele está colocando. Ele não está dizendo isso da cabeça dele. Isso aqui eu já vi em outros comentadores, como Sava Priyananda, como Tadatmananda e muitos outros. O autoconhecimento é tal que, se você não esclarecer as coisas, se você não olhar os seus vínculos, se você não compreender realmente o que significa ter autoconhecimento na sua vida cotidiana, se você não esclarecer as coisas que se encontram inconscientes antes de realizar quem você é, isso vai ser esclarecido mais tarde. Mais tarde quando? Quando você realizar quem você é, quando o autoconhecimento chegar. Quando o autoconhecimento chega, o indivíduo ele diz assim: eu não sou essa pessoa. Esse eu se refere a uma consciência única. Eu não me identifico mais com um corpo físico e uma mente. Entretanto, como ser humano ele é muito sujeito a movimentos subconscientes, pode ser que não esteja claro para ele que há ainda alguns impeditivos para que ele usufrua dessa bem-aventurança enquanto ele vive no campo dármico, né? Então, é muito comum, Henrique, isso é vastamente comentado na literatura, de pessoas que têm autoconhecimento, elas realmente não se referem mais a si mesmas, não se entendem mais como um corpo e uma mente, mas elas têm vínculos efetivos com o campo dármico. Por quê? Porque esse processo ele não é um processo onde o indivíduo estabelece racionalmente até onde vai o limite dele. Isso tudo vai sendo mostrado para ele. Por isso que o campo dármico muitas vezes joga uma coisa na frente do indivíduo que tem autoconhecimento, para que ele, indivíduo, perceba se o autoconhecimento dele é claro e firme. Agora, ele tem autoconhecimento? Tem. Ele tem um autoconhecimento, mas ele ainda tem vínculos. Esses vínculos ainda definem uma personalidade egóica. A gente tem que ter uma coisa clara, que a liberação, o autoconhecimento, quando ele vai vindo, não é um evento que corta tudo, né? Nós temos nuances que variam muito de personalidade para personalidade. A amostra humana ela é muito variada. Então, com base em todas essas variabilidades, comentaristas de épocas imemoriais sempre chamam atenção para isso, né? É por isso que você tem tantas balizas nas escrituras, né? Aí o indivíduo vai dizer assim: mas se ele está afetado por uma vássana, é porque no fundo ele é egóico? Não, não. Ele tem alguns aspectos dele, muitos dos quais estão inconscientes, isso aflige a todos nós, que precisam ser trazidos à tona.
né? Ou seja, ele precisa aprimorar uma qualidade de autoobservação para ele conseguir discernir aquilo que está inconsciente nele e que está sendo trazido, por exemplo, para uma situação, né? Então, quando tem uma linha dessa na escritura, é interessante a gente verificar isso para a gente ver se a gente não está, né, dentro desse ambiente inconsciente. Muitas vezes a gente está, Henrique, eu volta e meia me pego nisso, mas eu não tenho mais identificação com o corpo e com a mente, mas me pego. Eu vou lá e vejo assim, pô, caramba, esse negócio me pegou mesmo. Agora, quando a coisa te pega e você sabe que aquilo ali não tem realidade própria, aí já é um bom passo, né? Você passa por uma perturbação, sabe que isso é provisório e que isso é da personalidade mesmo. Por exemplo, o James. O James, ele já teve um temperamento muito rascante, explosivo. Ele deu uma melhorada, mas é uma coisa a qual ele não está interessado em melhorar mais. Mas ele sabe quando ele está, sabe, enviesado, vamos dizer assim, quando ele está enfesado e enviesado, torto, né? Ele sabe, mas ele não vai mexer mais nisso. Ele simplesmente não tem mais saco, né? Então a pessoa ela pode simplesmente, em algum momento, ela vê aquelas vássanas e ela vê que não estão vinculando mais, embora não sejam agradáveis. Bom, não é agradável você falar com uma pessoa irracível. O James sabe disso, mas ele não está mais interessado em mudar isso. Ele pega como se aquilo ali fosse sei lá, um efeito colateral que ele não quer mais ficar lidando, né? Mas tem essa diferença sim, viu, Henrique? Não é uma coisa pontual onde tudo é resolvido. Essas investigações dessas pulsões subconscientes é que incomodam muito as pessoas, né? Porque volta e meia isso é mostrado a elas pelo campo dármico, né? Então, se a pessoa ela está na investigação, ela vai olhar aquilo e ela vai enquadrar imediatamente no método. Vai dizer, opa, né? Eu estou sendo puxado para isso, mas eu sei que não sou isso. Então, estou lidando com uma latência que eu estou aqui, né? Então, aí sim, aí eu faço o nididhyasana. Por quê? Porque há dúvida aí. Então, eu tenho que separar eu, né? Vou usar aquele método provisório. Eu de não eu. Eu vou usar isso. Até que aquilo, aquela coisa desagradável, seja incorporada como eu mesmo, mas não como algo pessoal, sabe? Não é algo pessoal, é algo que passa por você, é uma coisa desagradável, mas e daí, né? Isso aí tudo é um sistema que trabalha assim, né? Por isso que se diz que em moksha você não tem mais pessoalidade. O indivíduo não leva mais nada como pessoal, né? Não é mais tomado como pessoal. Ah, mas está passando ali uma coisa desagradável? Tá. Passaria pela cabeça de um santo do jeito como a gente entende santidade, jamais, né? Mas o caminho da liberação não é um caminho para santos, embora os santos possam fazer parte dele também, né? Como Ramana Maharishi, era tipo um santo, mas muitos libertos não são santos. Aliás, a gigantesca maioria não é, não primam por essa perfeição do corpo sutil, né? Para esse corpo sutil santificado, não primam por isso, primam por não se verem mais como fazedores, né? Como pensadores, como sentidores, como aqueles que vão usufruir, né, pessoalmente de algum benefício do campo dármico. Eles não primam por isso, né? Então, eles aproveitam as coisas boas enquanto elas duram, mas sem muito alarde, e lidam com as coisas ruins quando elas vêm, também sem muito alarde, né? Tudo vem, tudo vai. Essa aqui é a diferença. É uma diferença grande, viu? Ela é bem palpável mesmo. Algumas situações a gente está muito bem, estamos realmente libertos, moksha, e em outras a gente vê que a gente tem um autoconhecimento que a gente tem que exercitar naquela situação. Portanto, a gente tem que fazer o nididhyasana, né? Então, tem sim, Henrique. Isso é uma coisa que tem que ser olhada com muito cuidado, principalmente porque trabalha, até aparecer, está trabalhando de modo subconsciente, né? Mas uma vez que seja incorporado como você mesmo, pode ser bom, pode ser ruim, e daí é assim mesmo, né? Não tem muito o que se fazer com isso. É abraçado do mesmo jeito.
Mas eu entendo a sua dúvida. Eu entendo a sua dúvida. Eu entendo ela. Mas realmente são pulsões inconscientes mesmo. A gente não tem esse mapa completo na cabeça. E nesse lidar com o autoconhecimento, as coisas não ocorrem de um modo tão partitivo, sabe? Aqui termina uma coisa, aqui começa outra. É por isso que se diz que o principal aferidor de moksha, libertação, é quando aquele jiva não tem mais um registro de pessoalidade, ele não se vê realmente mais como um fazedor, ele não se vê mais como um autor de pensamentos, de ações, tudo isso passa por ele. Esse é o principal critério. Né? Na autorrealização, o fazedor ele some, o fazedor, o usufrutador, o pensador, eles somem. Né? Tem o Karma Yoga para se fazer com pensamentos indesejados. Sabe qual é? O James uma vez explicou isso. Vamos supor que você pense mal de uma pessoa. Vamos começar pelo exemplo do pensamento mal, porque o pensamento bom sobre uma pessoa reflete a nossa natureza, que é benigna. Né? Ela é amorosa, ela é benigna, ela é ilimitada. Vamos pensar num pensamento ruim. Quando você pensa mal de uma pessoa, num termo corriqueiro, como se fosse um mundano, você está atribuindo àquela pessoa as qualidades do pensamento que está passando pela sua cabeça. Tá? O Karma Yoga do pensamento, você traz aquele pensamento para você. Tá? Ele passou por ali, mas você entende que apenas passou por ali, é algo que diz respeito a você, não a pessoa da qual você está pensando. Então, embora esse movimento do campo dármico, que é passar um pensamento aí pelo seu corpo sutil, esteja ocorrendo, você compreende que esse pensamento não representa aquela pessoa. Ele está apenas vinculado a você, ele está passando em você por uma questão de hábito, por uma questão de composição de suas gunas. É o que o James diz. Como é que é o Karma Yoga de pensamento? Traga os pensamentos para si, para si. Eles dizem respeito à sua personalidade e não a do outro. Desse modo, você impede, em termos de compreensão, que esse pensamento saia de você e realmente se direcione a uma outra pessoa, como se estivesse representando realmente algo da realidade daquela pessoa. Né? Então, isso é um recurso que se usa também nessa hora. Né? Tem bastantes truques. Eu vou encontrar esse post, eu estou ficando com mais tempo agora, e eu vou traduzir, eu vou botar no grupo do Vedanta, que eu achei muito bacana isso. É quando você começa a ver os pensamentos que você tem sobre tudo ao redor de um modo muito impessoal. Então, só passando aqui, tá? Não quer dizer que digam respeito realmente com relação àquilo sobre o qual está sendo pensado. Né? Um trabalho, uma pessoa, um evento agradável na sua vida ou desagradável, não quer dizer exatamente. Na verdade, em geral, não tem a ver mesmo. Tá? Isso aí ficou claro para você, Henrique? Às vezes tem que dar umas retificadas. O que você acha? Quando eu falei de Nididhyasana, eu falei que me dera de uma pessoa que passou por Nididhyasana, uma pessoa que tem um autoconhecimento interiorizado, né? Não que fazia Nididhyasana. Então, É. era basicamente isso, né? Então, por isso eu não entendia a diferença que ele faz entre Ah, tá. É, autoconhecimento é, e, é aquela coisa que a e, gente e sempre fala no Vedanta, né? O basicamente. Vedanta, ele tem, assim, uma terminologia específica. Por isso que é importante a gente compreender a terminologia específica, porque ela permite, né, que a troca de informações ela seja eficaz. Por isso que tem essa insistência do Vedanta, né? Além do mais, lembrando que o Vedanta é um meio de conhecimento, é um pramana, que ele trabalha por palavras, né? Ele mexe com os símbolos mais poderosos que nós temos, que são as palavras. Né? Então, o Nididhyasana, ele realmente ele é só uma ferramenta, né? Que ela é usada somente quando ela é aplicada, quando há essa dúvida, quando há algo a ser firmado. Né? Então, tem todos esses termos aí que a gente
gente tem que se esmerar um pouco para usá-los bem, né? Esses termos eles estão aí por absoluta necessidade, né? Porque eles estão exprimindo algo que decorre de uma necessidade de investigação mesmo. Nesse sentido, eles são construídos, né? São elaborados. Bom, Só uma coisa, é o seguinte, viu, Henrique? Dê uma olhada no capítulo 2 do Gita. Nós vimos isso daí quando ele trata do Stirapranya, que é essa pessoa que tem o autoconhecimento estabelecido. E o que ele diz lá que não é só o cognitivo, o autoconhecimento, você tem que ter a força emocional, que é onde você se estabelece. E ele dá lá até as dicas como a pessoa faz para obter essa força emocional. Então, no capítulo 2, Stirapranya. Dá uma lida nisso, é bem legal mesmo. beleza, muito bom. Muito Eu me bom. estava referindo justamente a Citta Prajna. Exatamente isso. Uma pessoa, eu entendi autoconhecimento quando estabelecido é quando uma pessoa já está em Citta Prajna. Justamente isso me estava referindo. Por isso, para mim, me pareceu estranha essa divisão que ele fazia. Bom, então vamos lá. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A característica mais saliente de uma mente tamásica é evitar, com base na negação. A negação é o principal recurso da mente tamásica, né? Você vê hoje em dia na política, é uma política dominada por tamas, né? Onde você nega. Então, nenhum lado lida com o outro. Ambos ficam se auto-negando. E isso em outros ramos também, pessoais ou coletivos. A negação é, por natureza, inconsciente. O ego não sabe o que está acontecendo. Gente, isso aqui é tão importante. O ego não sabe o que está acontecendo, ele não tem recurso para saber o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o ego em si é uma função que não vê a si mesma. Ela precisa do auxílio de outra função, o intelecto, o buddhi, né? o corpo do intelecto, né? O Vijnana Kosha. Ela precisa, esse sistema precisa atuar em conjunto para que o ego possa ser enxergado. Por si só, as pessoas muito tomadas de ego, elas não conseguem se enxergar. Isso é um limite do desenho, né? Algo nesse corpo sutil tem que ser incentivado, né? O discernimento, para que a pessoa enxergue melhor. O ego evita o que não gosta, em vez de enfrentá-lo buscando esclarecimento. Seu casamento foi muito doloroso e você não se perdoou por se casar com o homem errado, ou por projetar no seu marido a maior parte da culpa pelo fracasso da relação. Do ponto de vista sansárico, sempre há, aparentemente, boas razões pelas quais uma determinada pessoa leva a culpa. Por quê? Porque, do ponto de vista sansárico, você vai interpretar toda a sua vida e trajetória do ponto de vista dual. Então, vai ter você e vai ter uma pessoa lá. E não tem coisa mais simples e mais comum na humanidade do que botar a culpa nos outros, né? A culpa é do outro. Isso é normal. O que não é normal é a pessoa que está começando a se investigar continuar olhando desse jeito. Ela tem que ver que o que está sendo feito é um conjunto de projeções, né? Ela tem que tomar esses julgamentos para ela e ver que isso está sendo apenas alimentado por ela mesma. Então, a gente tem boas razões, né, para botar a culpa nos outros. Então, do ponto de vista sansárico, se você ficar se detendo numa situação sansárica com tudo que ela tem, você realmente vai encontrar culpa para botar nos outros. E você vai encontrar justificativa para isso. É por isso que é impossível você sair do ponto de vista sansárico usando objetos do ponto de vista sansárico segundo uma visão sansárica. Se você ficar afirmando a sua visão dualista no samsara, você vai ficar onde? Vai ficar na visão dualista do samsara. É por isso que o autoconhecimento ele está sempre puxando você para uma outra visão, para que você enxergue aquilo do lado de fora, entre aspas. Mas do ponto de vista espiritual, aí ele está falando do que entende por espiritualidade mesmo, satya. A culpa se encontra no íntimo, a culpa se encontra na própria pessoa. Porque agora sim, agora vem a análise do samsara do ponto de vista do absoluto.
Porque o marido ou a esposa são apenas pensamentos na consciência de uma pessoa. Em última análise, são apenas pensamentos na consciência única. Tá? Ele bota aquilo de uma pessoa, o James usa muito esse recurso, o Dayananda usava também, para ele trazer para a pessoa que a consciência que ela diz que é dela é, na verdade, a consciência única. Por isso que ele fala sua consciência, a consciência da pessoa, é para a pessoa se acostumar a ver que a consciência dela, na verdade, é esse é esse eu. Tá? Então, conforme essa análise do Vedanta, o marido ou a esposa são apenas pensamentos na consciência de uma pessoa. São pensamentos sutis, são objetos. A menos que você esteja completamente certa de que você nunca está lidando com uma pessoa real lá fora, o que é apenas o caso de almas muito avançadas. É quando a pessoa sabe que ela está lidando com objetos, com construções, que não representam a pessoa, né? Apenas são uma leitura dela em relação àquele evento no campo dharma. Só que isso é muito raro. Para a maioria, o cônjuge, agora ele vai dar o resumo do que é o cônjuge. O cônjuge, ele é o reflexo dos seus gostos e pessoas centralizados numa pessoa pela qual você tem algum tipo de afeto. Para a maioria, o cônjuge se trata apenas de gostos e desgostos de uma pessoa, desgostos e desgostos esses associados a uma forma humana. Qual? O cônjuge. Então, você olha um cônjuge, olha uma namorada, né, o que você está olhando? Você está olhando os seus gostos e desgostos espelhados ali naquela pessoa. Muitas vezes, e muitas vezes, o que você está vendo refletido naquela pessoa indica 99% de você e praticamente nada daquela pessoa. Essa é a visão da pessoa que tem autoconhecimento e afirma esse autoconhecimento para ela. Não é? Quando o seu relacionamento terminou, você desenvolveu uma forte vássana espiritual. Era um modo de sair dali. Tá? Foi o que ela fez. Né? Ela criou ali uma contraposição. Ela já tinha isso e a dor do relacionamento jogou ela por uma busca espiritual feroz. Sua atenção estava em outro lugar e ali ela realmente percebeu quem ela era. Mas o velho padrão permaneceu. Às vezes, a pessoa que tem o autoconhecimento, que foi falado lá em cima, nem sabe disso, nem sabe que esse padrão está lá ainda. Esse velho padrão permaneceu até que foi exposto por esse evento. É como a raiva. Você não pode simplesmente ficar nervosa. Ficar nervoso precisa ser deflagrado por um evento. Há karmas em andamento aí, e alguns são tais como sementes que estão dormindo, né? São dormentes. Não irão brotar sem um estímulo. Você tem uma semente dormente, como é que você faz? Você dá um estímulo. Quem nunca fez o feijão brotar, né, num chumaquinho de algodão no colégio? O que é aquilo? Aquilo é um estímulo. Eu pego uma sementinha, pego um feijãozinho, boto ali naquele chumaco de algodão, molho ele, boto no copo, e dali a algum tempo aquela umidade deflagra, né, o potencial de crescimento da semente, e ela começa a se desenvolver aí num broto, né, e depois já no pezinho pequenininho de feijão. Então, o que ele está querendo dizer, esses estímulos é os que são trazidos pelo campo dármico, né? Se o investigador ele está dedicado, então ele vai aproveitar esses estímulos que fizeram brotar alguma coisa nele, que estava inconsciente, para ele estudar agora conscientemente aquilo que ele não conseguia estudar. Por quê? Porque estava inconsciente, estava submerso em camadas de pensamento que ele não dominava. É como a gente falou aqui, esses eventos não tem essa coisa marcada, definida. Ah, eu tenho autoconhecimento e agora eu totalmente livre de vássanas vinculativas. Não. Não, você pode estar acompanhado de vássanas vinculativas inconscientes, que esses eventos vão ajudar a expor. Então, na hora que te incomodam, você é o sentidor. Você é aquele que está sentindo, aquilo se aplica pessoalmente a você. Né? O problema não é a qualidade do que você está sentindo ou pensando, é se isso é tomado como pessoal. É isso que é importante. Né? Não é se você age ou deixa de agir,
é se você agindo ou deixando de agir, toma isso pessoalmente. Esse que é o parâmetro para você saber se realmente você está liberado ou não. Só você vai poder dizer isso sobre você, porque quem poderia dizer isso sobre você é Ishvara, mas ele não se mete nisso, né? Você que vai ter que ter o discernimento com base no que o campo dharmico está trazendo, se você toma as coisas como pessoais ou não. Então, usa o sistema impessoal do Vedanta para rastrear isso e finalmente botar tudo isso no lugar que tem que estar, né? Eu acho que o que aconteceu com suas emoções quando eu me casei é o jeito de Ishvara mostrar a direção que a sua investigação deve tomar. É o que está sendo falado aqui. De novo, você já sabe quem você é, consciência. Mas esse conhecimento não vai lhe dar a liberdade que equivale ao amor puro, o amor incondicional, até que as vássanas vinculativas sejam purificadas, até que as vássanas vinculativas, uma outra forma de dizer, sejam anuladas. Eu vou reler isso aqui, ó. Ela realmente, ela sabe quem ela é, né? A identidade dela não é mais um corpo e mente, mas ela inconscientemente ela está sendo capturada por isso. Agora não é mais inconsciente, agora a coisa está exposta pelo evento. Se ela for uma boa investigadora, ela vai usar esse evento para investigar. É isso que ela vai fazer. Se ela ainda tiver verde como investigadora, ela vai ficar penando até que chame mais a atenção dela a beleza e a ilimitação do que ela descobriu, do que ela ficar reproduzindo essa vássana através de um comportamento inconsciente, que é julgar, por exemplo, julgar o professor espiritual dela, né? Tem uma hora que o que foi descoberto e realmente virou sua nova identidade passa a ser valorizado. Muitas pessoas descobrem isso, mas não valorizam o suficiente. É preciso um tempo a mais, um amadurecimento, até que isso seja devidamente valorizado, né? O Rupert Sperry é um outro cara que chama para atenção para isso, né? Isso ainda está sendo negligenciado, né? A pessoa que descobriu isso ainda não se deteve, ela ainda não contemplou o suficiente para entender a importância disso na vida dela. Isso é muito, mas é muito comum. Mas ela tem o autoconhecimento? Tem. Ela sabe que ela é existência, né? Mas tem coisas aí que ela ainda não se deteve, ela ainda não entendeu a profundidade disso. As outras coisas que você precisa olhar estão relacionadas à questão do amor. O James está dando umas dicas para ela. Se você for capaz de resolvê-la, né, essa questão do amor, essas outras coisas vão cair. Tudo remonta à sua infância e, basicamente, ao karma que você trouxe a essa vida. Resumindo, essa criança interior precisa se tornar um adulto interior. Você não deve levar para o lado pessoal toda essa emoção, né? Trata-se apenas do resultado da ignorância, a qual é sem começo. Ele está dando um modo de olhar para essa raiva dela. Está dizendo, olha, não é para você ficar camuflando essa raiva e nem atribuindo a existência dela a um evento que só tem significância na sua cabeça, que é o meu casamento. Não é nada disso, né? Por que você não olha essa sua raiva como resultado de ignorância? De que o autoconhecimento aí ainda não está firme, não está imediato. Nesse ponto aí, ele está o quê? Ele está vacilante. Ele acende e apaga. Ninguém passaria por nada disso se pudesse evitá-la. Evitá-la quem? A ignorância. O problema da ignorância é que ela tem muitos aspectos inconscientes, né? Como é que a gente vai evitar completamente isso? A não ser que essas coisas venham à tona no campo dármico. O único modo de trazer a nossa inconsciência à tona é por eventos no campo dármico, né? Muitas vezes a pessoa diz, e um terapeuta? Ué, o terapeuta é um evento no campo dármico que pode ajudar você numa sessão de psicoterapia, bioenergética, psicanálise, a olhar esses padrões subconscientes ou inconscientes, né?
Então está aqui, ele tá fazendo um apelo a ela, para dizer assim, olha, isso que você está vendo é resultado da ignorância. Quanto tempo isso vai durar nela? Ninguém sabe, mas ela pode fazer alguma coisa? Como agente aqui, já que ela está tomando pelo lado pessoal, ela está se vendo como agente. Então, que ela, como agente, tome as providências para contrabalançar esse erro de visão, né? Não leve para o lado pessoal. Ah, eu estou tomando para o lado pessoal. Mas olha bem, isso tem a ver com pessoalidade, né? Em si, ou tem a ver com ignorância? Não é a ignorância que te leva à pessoalidade? Então, ele está sempre apontando a pessoa de volta para ela mesma, o tempo todo. Todo bom professor de Vedanta, ele vai devolver o estudante para ele mesmo. O estudante vai agarrar um monte de coisas no campo dharmico, um monte, seja elas quais forem, em qualquer assunto possível. E ele vai devolver para o estudante. Ele vai pegar o problema do estudante e vai devolver para ele. Olha isso de outra forma. Pum, devolve para o colo do estudante. Isso, por exemplo, é o que se faz no Manana, né? O estudante vai lá, ele tem dúvidas, o que o professor faz? Devolve a dúvida para o estudante. Ele diz assim, agora, olha essa sua dúvida de acordo com o ensino. Vê como é que o ensino trata essa sua dúvida. O ensino tem alguma proposta para você substituir o seu modo de ver o mundo? Aí o estudante vai lá, ele vê no ensino e diz, o ensino propõe olhar assim. Aí o professor, faça isso então, bota em prática, vê como é que funciona. Essa é a história. Aí o que o indivíduo está fazendo? Ele está eliminando as dúvidas dele com relação ao ensino. É ele que tem que eliminar, né? É o estudante que tem que dar conta de si mesmo. É claro que ele precisa de ajuda, mas é ele que tem que dar conta. Não tem outro jeito. Olha, Ramana Maharishi dizia que só tem dois jeitos de você levar a vida mesmo, para valer, bem, tá? Plenamente. Ele dizia assim: uma é você aceitar de bom grado tudo, absolutamente tudo que a vida lhe trouxer. Ponto. Número dois, se isso não for possível, ou se não se aplicar a você, vá para a autoinvestigação. Você tem que buscar a autorrealização. Tá? Há algumas pessoas que aceitam de bom grado tudo que ocorre com a vida. Eu conheci umas 2 ou 3 pessoas dessa na minha vida toda, até agora. Então, não é muito comum você encontrar uma pessoa que lide de bom grado com qualquer coisa que ocorra na vida dela. Uma perda de um ente querido, né? Ela está triste, mas ela lida de bom grado, tem boa vontade dela ao lidar com isso, né? Uma dessas pessoas que eu vi um documentário era uma senhorinha baiana, quando foi filmada, tinha 101 anos. Tá? Muito lúcida, muito inteira. Ela era assim, ela aceitava de bom grado tudo. Ela dizia que o que ocorria no dia é o que Deus tinha para ela. E ela não reclamava de nada. Estava lá, tecendo lá o bordado dela, usando a ponta do dedão do pé e as agulhinhas de um dedo sentada no chão. Aí perguntaram para ela, e como é que a senhora lida com isso? Ela diz, o grande problema da gente, olha só, a mulher é uma sábia, né? O grande problema da gente é que a gente fica fantasiando. Ela estava falando das projeções, cara. Ela via que as projeções dela não têm nada a ver com a realidade. Para você ver, né, como é que tem gente que já chega assim, uma pessoa está pronta, uma pessoa analfabeta, cara, mas está perfeita, né? Aquela lá acabou para ela. O problema da gente são as nossas fantasias, porque ela via que aquilo não ajuda em nada. O que tem a minha fantasia a ver com a realidade, né? Ela tinha sido muito pobre, né? Tinha dias que não tinha nada para comer. Aí ela dizia para ela mesma: é o que Deus tem para mim hoje para eu comer? Nada. Pronto. E ficava assim. Agora, vamos convir, né? São raríssimos, né? Então, tem esses dois jeitos mesmo, para uma pessoa que quer procurar uma vida plena. São esses dois modos. E ambos os dois, olha que interessante, eles acabam te colocando num ponto de não resistência. Olha que interessante isso. Os dois te botam no ponto de não resistência. Você não resiste ao que está ocorrendo. Por quê? Porque você não toma mais aquilo como algo que tenha que servir aos seus interesses, né? Nesse ponto, aquele que está querendo coisas fica muito diminuído. Ele, em termos de compreensão, ele some. Ele sumiu. Não tem mais efeito. Né? Eu queria guardar esse vídeo, mas não guardei.
Mas olha só, a coisa toda ela não é pessoal, tá, gente? Olha só essa frase aqui. Ninguém passaria por nada disso se pudesse evitar a ignorância. E a ignorância causa dor. Você, consciência ilimitada, bem-aventurada, plena, traria para si algo que não é você, né? Compreendendo isso de modo todo equivocado, que é uma pessoalidade que lhe causa mal? Claro que não. Ninguém passa por isso, né, podendo evitar. Só que as pessoas não têm como evitar a ignorância. É condição sine qua non. Vem a vida como ser humano, vai passar pela ignorância, né? Vai ter que lidar com os polos de prazer e dor, vai entrar no sofrimento, vai ver que vai ter que encontrar um jeito de lidar com o sofrimento. Não tem muito jeito até sair disso aí tudo, né? Então, vamos retomar aqui, ó. É meu ofício revelar o ser. Fazendo o quê? Usando um Pramana. Que Pramana é esse? O Vedanta. E o Vedanta é baseado em quê? O Vedanta é baseado nos Upanishads, né? As revelações não duais mais antigas que se tem notícia no planeta. Se uma pessoa é purificada, olha só, se uma pessoa é purificada, eu ia falar justamente disso, porque a bola que o Marcelo levantou e o Henrique também é muito interessante. Quanto mais qualificada a pessoa, mais chance tem de que, uma vez que o autoconhecimento ocorra, ele liberte a pessoa do fazedor. Então ele vira moksha. É raro? É um evento bem raro esse. Se uma pessoa é purificada, ou seja, se ela é muito bem qualificada, esse conhecimento revelador, eu sou a consciência, sem ação, sem começo, sem fim, ilimitada, plena, esse conhecimento revelador se torna firme quase que imediatamente. Ele vira, ele vira moksha. E há uma mudança permanente na orientação. Você não mais conhece o ser, nem medita sobre o ser, ou experimenta o reflexo do ser na mente. Você se torna, entre aspas, o ser. O que ele está usando entre aspas? Você sempre foi o ser. Não é que você se modifique, não há modificação. A única coisa que modifica é a sua compreensão, a ponto disso ter um impacto totalmente revolucionário na sua vida. Isso quer dizer que você experimenta o ego como um objeto e está plenamente ciente da sua psicologia. Pois é, esse é o ponto que a gente estava tocando anteriormente. Você tem recursos para saber da psicologia do ego, pelo menos os aspectos mais importantes. Isso quer dizer que os aspectos subconscientes, que eram mais deletérios, já vieram à tona. Se isso tivesse acontecido com você, se essa libertação tivesse acontecido com você, se esse autoconhecimento tivesse sido firme e imediato no momento que ocorreu e esse fazedor tivesse sumido da sua compreensão, você não me teria dito essas coisas desagradáveis. Se essa revelação tivesse se tornado a sua libertação mesmo, se isso tivesse acontecido, não haveria necessidade de trabalho extra. No seu caso, o ajuste de emoções aparentemente perturbadoras. Não há emoções perturbadoras, sejam elas aparentes ou não, se você é o ser. Se você é o ser e você compreende plenamente e vivencia plenamente as consequências disso na sua vida. Não há ajustes a serem feitos quando isso é plenamente compreendido e introjetado. Tudo se ajusta para sempre, uma vez que essa mudança ocorra e não possa ser revertida, ou seja, pontualmente ela ocorre e você não fica pulando para a interpretação do fazedor. Ora se vê como fazedor, se comporta como fazedor, e ora se comporta realmente como se fosse um jiva liberado, né? um jiva, um moksha, e que está em moksha, né? Não há ajustes a serem feitos. Quem você é, ser consciência,
ajusta tudo automaticamente. Ajusta tudo o quê? Ajusta tudo o que diz respeito ao campo Darwin, que é o que tem que ser ajustado, né? É aquela coisa. Se o seu grau de qualificação, se o seu desejo por moksha é intenso, se o seu desapego está mais do que bem colocado, se o seu discernimento ele é um discernimento claro, e se você tem uma mente disciplinada, se você tem uma mente, o que é mente disciplinada? É uma mente capaz de estabelecer um objeto de foco e não só isso, se manter nele. Esse tipo de mente é a mente fundamental para contemplar, para que essas coisas fiquem introjetadas na pessoa. Ela diz assim: puxa, caramba, é mesmo. A minha identidade é a existência. Essa mesma existência da árvore é a existência aqui. É a mesma coisa. Uma mente capaz de ficar nisso, mantendo-se nisso, ela naturalmente, ela percebe, ela compreende, ela passa para o resto do sistema dela toda a importância que isso tem. Se você tiver esses 4Ds bem desenvolvidos, no momento do autoconhecimento, é quase certo que você se liberta do fazedor e do usufrutador, né? Você se liberta, moksha, eu estou livre. Eu estou livre dos gunas. Os gunas agem. Todas as ações que ocorrem aqui são impessoais. Todos os pensamentos são impessoais. Então, todas as ações são do campo dármico, todos os pensamentos são do campo dármico, né? Eu, em si, não tenho nada a ver com isso. Eu sou sem ação, eu sou a carta. Eu não tenho ação nenhuma, não tenho desejos. Se isso for possível, aí ocorre aquilo que o Henrique estava dizendo. Ah, mas quando o autoconhecimento vem, então ele vem com a libertação junto. Sim, sim, há casos desse. Mas é difícil a gente saber. Mesmo Ramana Maharishi, ele ficou um tempão ele ficava, né? Ele saiu do estado de vigília e entrava em Nirvikalpa Samadhi. Ninguém, na verdade, sabe o que ele ficou fazendo ali. Talvez ele estivesse extirpando as últimas vássanas de fazedor dele. A gente não sabe. De usufrutador, né? Talvez. Não sabemos, a gente não sabe. Não, não dá para saber. Cada um vai ter que saber por si. E ainda mais Ramana não falava nada disso para ninguém, né? Porque ali o fazedor já tinha morrido mesmo. Por que ele ia ficar falando disso? Estava nem um pouco interessado nisso, né? Então, essa bola levantada aí pelo Marcelo, né? E alimentada aí pelo Henrique, ela foi bem interessante, tá? Olha a coisa interessante. Se uma pessoa é purificada, esse conhecimento revelador, eu sou consciência, não sou uma pessoa, se torna firme quase que imediatamente. E há uma mudança permanente na orientação. Esse aqui que seria a condição ideal. É a condição que a gente vê nas escrituras, né? No Panchadasi, finalmente, quando o aluno compreende que ele é consciência, ele percebe a importância disso e a bem-aventurança. Então, ele honra essa tradição de ensino, honra os professores, e daí por diante, né? Essa carta está muito boa, embora ela seja pesada, né? Claro. Eu vou ler mais um parágrafo aqui, depois eu vou parar, né? A sua colocação, o momento a momento está sendo observado e a mente sendo ajustada, enquanto emoções aparentemente perturbadoras surgem, apenas permitindo que eu sou consciência prevaleça durante todas as flutuações aparentes. Tudo isso aqui revela o quadro espiritual dele. Como é que o James lê isso aqui? Eu vou subverter minhas normas, né? Vou dar uma banda em mim mesmo e vou dar a você algo que pensar, embora você não tenha perguntado. Por favor, reflita sobre isso, tendo como referência a sua declaração em cima. Esse é um caso clássico de negação. Por que não investigar o motivo de surgir alguns sentimentos desconfortáveis? Desviar sua atenção deles não os removerá. Eles precisam ser reconhecidos, aceitos e compreendidos. Eu queria parar aqui, porque aqui está o modo como a gente lida com as coisas desagradáveis. Atenção,
Nós não lidamos com objetos sutis desagradáveis para que nós nos livremos deles. Isso é o ensinamento dos mais importantes que existem. A gente lida com eles do seguinte modo: eles são reconhecidos, tá? Eles estão aqui. Eles são aceitos, né? Eu não digo eles deveriam ir embora. E eles são compreendidos. Compreendidos como o quê? Como frutos da ignorância. Portanto, tem culpado em passar alguma coisa ruim pela sua mente? Existe culpado em última instância? Não. É assim que a gente lida no autoconhecimento com as coisas que a gente não quer. A gente não se livra delas. A gente modifica a nossa relação com elas, até que fique claro que essa relação ela é impessoal. Aí sim, aí você está livre delas. Porque enquanto você tentar se livrar delas, você não vai conseguir se livrar delas. Eu me livrei delas um momento, mas tem sempre a sombra delas atrás de mim. Olha que daqui a pouco eu te pego, hein, na próxima esquina. Você vai estar distraído, vai estar olhando para o outro lado, eu vou aparecer de novo. E não é assim que ocorre? Isso é o que alguns livros chamam de enfrentamento. Enfrentamento dá a impressão de que um lado tem que prevalecer, ou você ou esses pensamentos. Não, não é isso. Você tem que reconhecê-los como tais, né, como objetos sutis, que existem como qualquer outra coisa no campo dármico, tem que aceitá-los como são, sem querer modificá-los, e precisam ser compreendidos pelo que são, frutos da ignorância. Assim você elimina a culpa. Quando eu falo compreendido, aqui entra aquela mente estável que estava se falando, uma mente capaz de ficar nessa questão, eles são frutos da ignorância. Ela foca nisso e ela fica. Ela fica. Cada hora que passa uma coisa ruim, ou até mesmo boa que te vincule, você diz: isso aqui é fruto da ignorância. Não tem culpado. Todos passam por isso. O sistema é assim. Não há culpa. Não há culpa no sistema. Não tem como. Tudo é fruto da ignorância. Isso aqui é uma das frases mais importantes que eu vi até hoje. Eles precisam ser reconhecidos, precisam ser aceitos pelo que são e compreendidos. E quando você faz isso, sabe o que está acontecendo? Você está deixando o amor incondicional que você é cuidar daquilo que você achava que era repulsivo. Olha que bacana. Você está deixando você tomar as rédeas dessa situação. Você mesmo nunca vai recusar nada, nunca vai brigar com nada, nunca vai achar nada abominável. Você vai introjetar tudo como fruto de ignorância. Só isso, não há culpa. Quando não há culpa, você se livra do fazedor. Isso é uma frase interessante que eu li. Quando não há culpa, você se livra do fazedor. O fazedor vai embora. O fazedor não precisa ser ajustado para eliminar nada, nenhum defeito que você esteja vendo. Você simplesmente se livra dele. As coisas são como são. Certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que é material à beça para a gente ficar contemplando, olhando mesmo. O que está sendo proposto aqui é uma relação no campo dármico com esses objetos que nós não estamos acostumados a lidar com isso enquanto pensamentos mundanos, né? A gente sempre quer incluir coisas e excluir outras. Você, como consciência, naturalmente, não tem como incluir nada, porque tudo já tá incluso, e não tem como excluir nada, porque tudo é você. Então, pensa nisso, né? Você não tem como incluir nada, porque tudo já está incluído, e não tem como excluir nada, porque tudo é você. Certo? Compreensão. Me diga se você conhece uma pessoa verdadeiramente compreensiva que não seja amorosa. E me diga se você conhece uma compreensão verdadeira que não seja amorosa. Né? E me diga se o amor verdadeiro não é compreensivo. Então, a verdadeira compreensão é a amorosidade. Certo?
ela é abarcante, ela é inclusiva. Beleza? Tranquilo? Vocês querem falar mais alguma coisa? Então, a gente continua a partir daqui. Eu vou ler de novo isso aqui. Esse é um caso. Aliás, eu vou começar a ler de novo a partir dessa colocação dela, porque aqui ele vai mostrar, nesse primeiro parágrafo, com base no primeiro parágrafo, o que é que está faltando para ela, aonde ela está deixando escapulir as coisas. Só com base nisso aqui. Ele vai fazer uma investigação muito bacana. A gente começa, então, da página 4. Tá? Eu vou grifar aqui, a gente vai começar daqui. Página 4. Página 4. Hoje é dia 29/6. Tá aí. Tranquilo, gente? Encerremos, então? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, o primeiro Dakshinamurti. Gratidão ao Vedanta. Gratidão a nós, gratidão a toda essa linhagem de professores e alunos. E não é preciso falar mais nada, né? A gente vê que isso funciona mesmo. Tá joia, gente? Ótima noite para vocês. Vamos agora nos transformar ou não? A brincadeira. A gente vai se transformar no sonhador ou o sonhador vai acontecer na gente? Olha, vê se isso merece crédito. Você aparece como 3 coisas. Vê se essas mudanças merecem crédito de algo definitivo. E a gente faz isso todo dia. Valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom.